Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões para o concurso da Polícia Federal. E sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: um Big Data alimentado com os dados de um sítio de comércio eletrônico são armazenadas informações diversificadas, que consideram a navegação dos usuários, os produtos comprados e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos. Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item seguinte: pelo monitoramento do tráfego de rede no acesso ao sítio em questão, uma aplicação que utiliza Machine Learning, que significa aprendizado de máquina, certo? Que utiliza Machine Learning, é capaz de identificar, por exemplo, que os acessos diminuíram 20% em relação ao padrão de acesso em horário específico do dia da semana. Certo ou errado? Pessoal, para responder essa questão, nós precisamos conhecer dois conceitos que foram apresentados, que é o conceito de Big Data e o conceito de Machine Learning. Quando a gente fala sobre Big Data, esse termo foi melhor descrito por Gartner, que dizia o seguinte: Big Data são grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Isso significa Big Data, é a ideia de que vamos imaginar um site de comércio eletrônico que tenha grande quantidade de dados sendo gerados por minuto. Então, quer dizer, numa velocidade enorme. Então, grande quantidade de dados gerados em velocidade. E também por uma multiplicidade de fontes, advindos de fontes diferentes, né? Isso é Big Data. A minha pergunta é a seguinte: quais são as etapas que existem em Big Data para transformar os dados em alguns insights relevantes que possam ser usados? Basicamente, as etapas para transformar esses dados partem do seguinte princípio: que Big Data precisa fazer a coleta dos dados, como o próprio nome diz, coleta, né? Coletar dados, precisa fazer a limpeza dos dados, precisa fazer a mineração dos dados, a análise desses dados, a visualização desses dados e a integração. Eu vou explicar cada um desses, certo? A coleta dos dados é coletar os dados que vão ser utilizados no sistema Big Data. A limpeza dos dados é um pré-processamento desses dados, é preparar os dados que a princípio são dados brutos para que posteriormente eles possam ser analisados sem nenhum tipo de erro de incompletude ou algum erro de inconsistência ou algum tipo de ruído. Isso é a limpeza. A etapa da mineração ou data mining é para identificar padrões escondidos. E a partir dessa etapa, pessoal, tanto da mineração quanto da análise dos dados, que entra o que nós chamamos de Machine Learning, de aprendizado de máquina. Porque além do Data Mining, que é identificar os padrões escondidos, nós temos posteriormente a análise dos dados, que pode ser descritiva, preditiva, pode ser diagnóstica, para embasar alguma tomada de decisão, como era o caso da questão, era uma análise diagnóstica. Eles estavam percebendo que havia um problema lá de 20% a menos de acesso em determinados horários, né? E aí que entra, então, a capacidade que nós chamamos de aprendizado de máquina ou Machine Learning, que é as máquinas aprenderem interativamente a partir de dados. O aprendizado de máquina, ele permite que os computadores consigam encontrar padrões que a princípio eram ocultos, não estavam sendo percebidos, sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. Quer dizer, o próprio sistema de Machine Learning acabou dizendo: olha, houve uma diminuição de acessos em tal horário que antes o acesso era melhor. Quer dizer, ele mesmo aprendeu que ali tinha um padrão oculto importante e que isso deveria ser mostrado para auxiliar na tomada de decisão. Após isso, os sistemas Big Data preparam a visualização, que é a melhor compreensão e facilitar a interpretação de todos os participantes sobre os padrões encontrados, e finalmente a integração. Quando a gente fala em integração, é criar processos para que essas soluções encontradas sejam efetivadas. Nesse caso, encontrou dizendo: olha, temos problema naquele horário. Então, a integração indica que precisamos tomar uma atitude naquele horário para resolver aquele problema, certo? Perfeito, pessoal. Se a gente sabe disso, vamos voltar à questão. Dizia:
Um Big Data alimentado com os dados de um sítio de comércio eletrônico, certo? São armazenadas informações diversificadas por uma multiplicidade de fontes, como a gente viu que significa Big Data, que consideram a navegação do usuário, os produtos comprados e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos. Até aí tudo tranquilo para Big Data. Aí diz, tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item seguinte, olha só. Pelo monitoramento do tráfego de rede no acesso ao sítio, ao site em questão, uma aplicação que utiliza Machine Learning, que utiliza aprendizado de máquina, é capaz de identificar, por exemplo, que os acessos diminuíram 20% em relação ao padrão de acesso em horário específico no dia da semana. Está perfeito, porque uma aplicação de aprendizado de máquina, sem ter dito para essa aplicação, tem que verificar a quantidade de acesso. Não, o aprendizado de máquina percebeu sozinho, por isso se chama aprendizado de máquina, machine learning. Ela vai aprendendo com os padrões existentes e quando percebeu que existia um padrão muito diferente, ela fez um alerta para que se faça uma análise desses dados. Portanto, está certíssimo o que diz essa questão sobre uso de Big Data junto com o uso de Machine Learning ou aprendizado de máquina. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!